Olá, estamos de volta, dando continuidade ao estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse bloco, vamos finalizar a apresentação do título 2, que fala dos princípios e fins da educação. Na aula anterior, tivemos a oportunidade de estudar os fins. Nesta aula, vamos ser apresentados aos princípios e nas aulas seguintes vamos aprofundar o nosso estudo nos princípios que vão nortear a nossa educação e que vão apresentar, na verdade, determinar que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de sociedade nós estamos buscando. O nosso conteúdo se baseia no artigo 3º da LDB, o artigo 3º que fala claramente sobre os princípios. Agora, antes de começarmos, é imprescindível que nós venhamos a ter uma noção do que é um princípio. Eu deixei aqui bem claro que o princípio ele está para a norma jurídica, para o direito positivo, assim como o leite está para o queijo. Se você entende essa relação, passa a entender muito bem a relação do princípio para com a sua respectiva norma jurídica. O princípio está para a norma jurídica, assim como a uva. A uva está para o vinho. Pegou? Muito bem. O princípio, ele é a essência. Ele é a matéria-prima com que a norma jurídica é feita. Por isso, a norma jurídica nunca pode se divorciar dos princípios do qual ela pauta. O princípio é a essência. Se você pega, por exemplo, o alecrim que você usa para temperar, o alecrim que você utiliza para fazer determinados perfumes e prensar uma quantidade muito grande de alecrim, do alecrim vai sair um óleo, o chamado óleo essencial do alecrim. Ele é a essência, ele é a matéria-prima do qual o alecrim é feito. E aí dessa essência fazemos perfumes, fazemos óleos vegetais, fazemos temperos, fazemos remédios, fazemos uma série de coisas com essa essência, com essa matéria-prima do alecrim. E o mesmo vale para diversas outras folhas. E o mesmo vale para o direito. A matéria jurídica ela tem uma essência, ela tem uma materialidade, ela tem uma origem. A matéria jurídica ela é derivada de algo, assim como o queijo é derivado do leite, assim como o vinho é derivado da uva, assim como o óleo essencial de alecrim é derivado do próprio alecrim. A norma jurídica ela é derivada, sim, derivada de um princípio. E os princípios estão apresentados no artigo 3º e são da máxima relevância para você que vai dar aulas de LDB. O primeiro deles fala da igualdade. A igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. O segundo, do inciso 2º, do inciso 2, fala da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O terceiro vai falar do pluralismo, isto mesmo, do pluralismo, da diversidade de ideias e de concepções pedagógicas. Dando continuidade, o nosso quarto princípio é o do inciso 4, o respeito. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância. O quinto, ou inciso 5, a coexistência. A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Continuando, o inciso 6 traz a gratuidade. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Como eu disse, estamos apenas nesse bloco apresentando os princípios. Indo para o inciso 7º, temos a valorização. De quem? Do profissional da educação escolar. Não só do professor, mas dos profissionais da educação escolar em geral. Continuando, falamos da gestão democrática no inciso 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei, isto é, na forma da própria LDB e na forma da legislação dos respectivos sistemas de ensino.
Inciso 9, a garantia. A garantia de qualidade, porque não basta prestar um serviço educacional, é preciso prestá-lo com qualidade, garantia de padrão de qualidade. Acabou? Óbvio que não. Temos a valorização, isso mesmo, a valorização da experiência extraescolar, tanto do docente quanto do discente, tanto do professor como do aluno. Temos também o inciso 11, que vai falar da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Isso é um trinômio inseparável em matéria de princípios para a educação. O inciso 12, que vai falar da consideração com a diversidade étnico-racial. Muito bem, consideração com a diversidade étnico-racial. E o nosso último princípio, que é o princípio do inciso 13, que fala da garantia. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo de toda a vida. Falando aqui do conceito de educação continuada. Qual é a percepção que você precisa ter nesse momento? Qual é o detalhe ao qual você tem que se atentar nesse momento? Porque afinal, se você quer ministrar aulas desse conteúdo, você deve se ater aos detalhes mais do que qualquer um. A percepção que você precisa ter é que os princípios falam, no fundo, de valores fundamentais que vão nortear a nossa sociedade. Elementos de natureza finalística, objetivos que devemos buscar no seio da sociedade brasileira. O primeiro deles é o da igualdade. Estudar princípios, falar dos princípios é falar de igualdade. Falar dos princípios é falar de liberdade. Falar dos princípios é falar de diversidade. Sim, é falar de diversidade. É falar de respeito. Não tenha a menor dúvida. É falar de respeito, é falar da coexistência. Não só de instituições, mas da coexistência de seres humanos diversos, com culturas diversas. Falar dos princípios é falar da questão da acessibilidade, sem dúvida alguma. Porque não há como falar de respeito, por exemplo, sem falar de acessibilidade. Falar dos princípios é falar da dignidade da pessoa humana e tudo que permeia esse conceito. Falar dos princípios é falar de democracia, isso mesmo, do respeito à opinião do próximo e das decisões tomadas em conjunto. Falar dos princípios no artigo 3º é falar de compromisso, exato, de comprometimento com um projeto de Estado e não com um projeto de governo. Repetindo, falar dos princípios é falar de um compromisso com um projeto de Estado, com um projeto de nação e não com um projeto de governo. E é falar de consideração. Consideração para com o próximo. O estudo dos princípios permeia todos estes conceitos. Por isso, quando você faz uma análise profunda e profícua dos princípios contidos no artigo 3º, você entende que educação é educação, não se coaduna com disciplina militar, e sim com acolhimento. A disciplina militar está mais ligada à modelagem do comportamento, através de um conjunto de estímulos e o condicionamento e o reforço positivo para as respostas corretas. A educação militar não tem, ou na verdade tem muito pouca relação com o conceito real de educação. Então, educação não se coaduna com disciplina militar, não se coaduna com marchar, não se coaduna com ordem unida, não se coaduna com continência ou com soldadinhos. Isso não é educar, isso é modelar o comportamento. E modelagem do comportamento é behaviorismo. E o behaviorismo não é o modelo educacional que nós queremos para nossos filhos e para os filhos dos outros. A educação se coaduna sim com acolhimento.
Se coaduna com base no que você acabou de ver dos princípios, com amor. A educação se coaduna com o abraço e com o afeto. Isso é fato. Continência? Continência não. Abraço? Abraço sim. A continência é a saudação dos militares. Nossos filhos não são soldados. Eles são nossos filhos. A educação que forma um soldado é bem diferente da educação que forma um cidadão. Continência não. Abraço sim. Porque o filho que cresce e aprende o valor do afeto e o valor do abraço, a ele será dispensada no futuro a continência. Oi, deixa eu interromper a tua aula rapidinho. É só para te lembrar que essa coletânea que você está assistindo, ela tem mais de 45 horas de duração. São mais de 200 vídeos só da parte de legislação educacional, sem contar aqui os vídeos da parte de conhecimento pedagógico. Mas é preciso que você lembre-se que você deve inscrever-se no canal e ativar as notificações, clicar no sininho, deixar o seu like aqui na videoaula e deixar o seu comentário, que pode ser uma crítica, uma sugestão, uma dúvida, enfim, seu comentário. E para isso é imprescindível que a gente chegue a 1000 likes por vídeo, cada vídeo 1000 likes e 100 comentários. A cada 1000 likes e a cada 100 comentários eu sempre libero o vídeo da sequência da aula posterior. Então é fundamental que você compartilhe esse vídeo com seus amigos professores para que possamos bater essa meta diariamente, para que possamos ter novos vídeos todos os dias. E não esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo links com materiais complementares ou sugestões de apostilas ou outros, como por exemplo simulados, para reforçar o seu estudo. É só isso. Boa aula!